Aloha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mirella. Se você caiu aqui de paraquedas, já chega se inscrevendo, dando like pra gente ficar íntimo, pra gente dividir a canga e tomar uma água de coco. Hoje a gente vai conversar de uma coisa que eu adquiri o hábito depois e de certa forma ela mudou minha vida tanto na questão da saúde quanto na questão de concentração e de estudos, que é o hábito de tomar água. O que tudo isso gera quando você passa a se hidratar melhor, a tomar o quanto de água é necessário. Então eu vou começar. A primeira coisa que mudou na minha vida, quando eu comecei, eu era muito viciada em um refrigerante de cola, né? Mas viciada mesmo. Eu acordava de manhã, tomava um copo em jejum, depois eu ia tomando ao longo do dia. Se eu sentisse necessidade, eu comprava a mais. Eu não podia ficar sem esse refrigerante aqui em casa. Eu ter que sair de madrugada e comprar, porque senão eu não conseguia existir. E anos e anos assim, o que acontece? A gente começa a ter problemas, porque tudo que é exagerado. E eu não bebia água, tá? Porque eu me saciava, eu me alimentava muitas vezes. O meu almoço era um copo ou uma lata desse refrigerante. Até pelo excesso de glicose e tudo mais. E comecei a ter algumas complicações, que eu desenvolvi um pouco de gastrite. Eu tive algumas crises e o médico virou pra mim e falou: querida, com esse tanto de refrigerante que você ingere, você quer o que da sua vida? E aí eu lembro que na última crise, que eu fiquei muito mal, eu falei: não, chega. Então, há mais de 3 anos, eu não bebo nenhum tipo de refrigerante. Não sinto muita falta. As primeiras vezes é meio difícil, porque tá todo mundo tomando e era um hábito seu. As pessoas estranham, as pessoas falam: você não vai beber? Tipo, mas eu melhorei. Tanto a questão do meu paladar, eu consigo ter uma gama maior de coisas pra comer. Eu sou chata pra caramba pra comer. E eu tinha trocado uma época o refrigerante, falei: vou beber outra coisa. E aí eu comecei a ingerir o suco de soja. Só que eu engordei 7 quilos por causa do hábito de ingerir o suco de soja, como eu ingeria o refrigerante. Porque o suco de soja tem muito açúcar. Então eu falei: não, gente, pelo amor de Deus. Quer saber? Eu vou tomar água. Chega. Melhor coisa que eu faço da minha vida. E comecei a tomar água. Não é fácil. Se você não tem o hábito de tomar água, realmente não é fácil. Não tem gosto de nada, não me dá vontade. E outros, o seu paladar tá tão sujo de açúcar, precisa tanto de açúcar. Quando você toma água, é meio que como se a água tivesse um gosto ruim. Mas uma coisa eu falo pra você: quando você se desintoxicar de tomar tantas outras coisas cheias de açúcar, você vai ver que tomando essas coisas que você tomava antes, elas não têm o mesmo gosto. E é por isso que eu não voltei a beber refrigerante e nunca mais tentei. Porque eu sou uma viciada nesse tipo de refrigerante. Então eu não arrisco. E aí eu comecei a tomar água. O que eu reparei ao longo desse hábito que eu fui adquirindo? Claro que no início eu não tomava a quantidade de água que eu precisava. Inclusive eu ficava muito tempo sem tomar nada. Ficava com a boca rachada e tudo mais. Primeira coisa: ande com uma garrafa de água. Não confie em você ainda para tomar água no copo. Porque a gente não tem esse hábito. E toma no copo e aí, tipo, não sei, não é a mesma coisa. Então eu andava com uma garrafa de água. Principalmente se uma garrafa grande, de 1 litro, de 1,5 litro, um garrafão mesmo. Por quê? Porque se você for tomar garrafinhas, você vai tomar uma garrafinha só durante o dia. E então eu comecei a tomando assim, até chegar nos 2 litros de água por dia. Preciso me esforçar muito hoje em dia? Não, mas preciso me policiar para tomar esses 2 litros. O meu cabelo e a minha pele eram extremamente oleosos, vertia óleo. O meu cabelo, ele ficava muito oleoso, em mechas aqui em cima. Eu tinha muito problema com caspa. E depois que eu comecei a tomar 2 litros de água todo dia, isso amenizou muito. A minha pele hoje em dia, eu arrisco dizer que ela é uma mista
Às vezes é que assim, ela fica um pouco mais sequinha. O meu cabelo não verte mais tanto de óleo. E sem contar que o consumo de refrigerante, por eu não beber água, ele atrasava o meu intestino. E depois eu nunca mais tive esse problema. Às vezes a gente fica se entupindo de iogurte funcional e às vezes o seu corpo só precisa é de água. Isso são os benefícios que eu notei na minha saúde. Agora, o que fez a minha vida mudar, assim, foi quando eu comecei a ter outros hábitos ainda tomando água. Tipo, quando eu estou na aula, aquela que dá aquela vontade de deitar assim a cabeça na, na carteira e dormir. Mas você sabe que uma aula importante, essa é a Francesca, tá? Essa é a minha cachorra. E você não pode dormir, mas você tá com aquele sono incontrolável, o que você faz? Tome água. Mas vai tomando água de golinho, assim, tipo, porque aquilo vai te despertando. E aí você consegue assistir a aula. Outra coisa que me desperta muito, porque eu acordo cedo, inclusive eu vou falar disso num vídeo. Se vocês querem que eu fale dos meus hábitos, eu quero que vocês deixem um curtir nesse vídeo. E eu acordo de manhã e tomo um copo de água, assim, de uma vez. E isso me desperta demais. Às vezes eu saio da cama, assim, parecendo um zumbi, arrastando os pés pela casa, mas você precisa acordar. A melhor coisa que você faz é tomar um copão de água. Ai, acho que agora que eu tô vendo que tá meio escuro, mas desculpa. E durante os estudos eu vou tomando água também, porque isso me faz prestar mais atenção. É como se fosse um ritual e fosse um condicionamento, tipo, que eu vou tomando água e vou pegando foco. E isso mudou a minha vida e me acalma também, porque tira aquela ansiedade. Às vezes a gente é muito ansioso, olha a matéria e fala, meu Deus, eu tenho tudo isso pra estudar, ou eu tenho tudo isso pra entregar no trabalho, eu tenho que responder e-mail, eu tenho que fazer. E aí isso te centra, você toma água e vai deixando fluir aquilo. Isso é muito bom. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, mas você faz muito xixi? Faço. Mas eu me sinto muito mais disposta. Antes eu me sentia cansada. Agora pensa comigo. Eu sou bióloga. E aí eu fiquei pensando, falei, e faz sentido eu trabalhar cansada, porque o meu corpo, ele precisa de água. Se o corpo está em escassez de água, ele vai continuar trabalhando, mas ele vai tirar a água de onde não tem. E não é a quantidade de água que a gente precisa. Então ele vai cansando mais para fazer as mesmas atividades, para drenar a água do seu corpo, para conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então quando você fornece água tranquilamente, e depois o xixi, ele vai normalizando. Você não vai, tipo, eu acho que o corpo ele se adapta a usar aquela quantidade de água e você não precisa ir toda hora fazer xixi. Mas eu super recomendo. Vocês vão ver os resultados na primeira semana. E lembrando que água demais também faz mal. Porque sobrecarrega os rins e tudo mais. E você elimina muitos sais minerais. Então, 2 litros de água todo dia e vai tomando e tal. No começo é difícil, mas não desiste. E se você tá passando por isso ou quer tentar, por favor, comenta aqui embaixo. Super vou te apoiar e você vai ver que vai mudar a sua vida. Porque às vezes a gente acha que começar um hábito é impossível, mas o difícil é o primeiro passo. Depois que você começa. Outra coisa, aos viciados em refrigerante. Uma coisa que eu faço até hoje, que o povo acha que eu sou doida, é que às vezes eu tenho muita vontade de tomar aquele refrigerante de cola. Mas aí eu sempre penso, inclusive eu sonho até que eu estou tomando o refrigerante, e eu acordo com a consciência pesada e falo, não tomei. Mas eu não tomo mesmo, porque isso você vai acostumando o seu paladar a não tomar, e o primeiro gole não vai ser bom. Então você vai deseducar o seu paladar a gostar de refrigerante e vai voltar ao vício. Não confiem em vocês. Não confiem. Eu vou tomar só um golinho. Não vai. Mas em festa de família, tomo água. Se não tiver paciência. Tipo, assim. Eu não vou tomar. Com as refeições é melhor, porque você sente melhor o gosto dos alimentos e começa a se alimentar melhor.
porque você não tem aquela necessidade de açúcar. E aí, uma técnica que eu faço, sabe quando tá aquele calor? Tem aquele seu amigo que pega aquela latinha e faz aquele aquela latinha suada, da propaganda. Eu falo, com licença, posso cheirar a sua Coca-Cola? Opa, falei. Enfim, cheiro e já me sacia. Porque o cheiro é que traz a lembrança do gosto. Porque se eu pôr na boca, ele não vai ter o mesmo gosto. Porque o meu paladar não tá acostumado a tanto açúcar assim. Agora que existem esse negócio de refrigerante com menos açúcar, com stevia, não sei o quê. Nunca experimentei, não faço questão. Tô muito bem tomando água. E sem contar que você vai economizar absurdamente. Mas isso é assunto para um outro vídeo que eu vou falar sobre economia, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Já vai se inscrevendo no canal e vai deixando comentários, tá bom? Um beijo, tchau!